Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia uma garota assim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane Yesterday. Cantava Viva a liberdade, faz uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Com Rolling Stones, com Beatles, mandado foi ao Vietnã, lutar com o Vietcong. Mandado foi ao Vietnã lutar com os Vietcongs. Pois é, essa música do Engenheiros do Havaí está se referindo à Guerra do Vietnã, a um jovem convocado a estar na Guerra do Vietnã. E aí ele teve que parar com os Rolling Stones, parar com os namoros, com a vida de liberdade, de juventude, para enfrentar o horror da Guerra do Vietnã. Vamos estudar agora o que foi essa Guerra do Vietnã? Essa guerra é famosa porque se trata do enfrentamento dos vietnamitas com os estadunidenses. Esse jovenzinho que está sendo convocado a largar a sua juventude é um estadunidense. Mas você descobrirá ao longo dessa videoaula que o Vietnã teve que enfrentar dois países, duas potências. Primeiro, eles ficaram livres da França e depois eles vão brigar com os Estados Unidos. Então a gente costuma falar que tem duas fases a Guerra do Vietnã. Uma primeiro com a França e outra depois com os Estados Unidos. A mais famosa, a que a música que a gente acabou de ouvir se refere, a que essa famosa fotografia que eu estou começando nos meus slides também se refere, é a fase de enfrentamento com os Estados Unidos. Mas nessa videoaula nós veremos completo as duas fases da guerra. Essa foto, gente, rodou o mundo, né? E ela é uma das responsáveis pela finalização da guerra. O mundo ficou horrorizado ao ver essa foto. Essa menina, que é a personagem principal, que está nua no centro dessa foto, sobreviveu, está viva, mora no Canadá, hoje é embaixadora da ONU. E essa foto marcou a vida dela. Ela conta até hoje que inúmeras entrevistas e a vida dela mudou depois dessa fotografia. Vamos lá, vamos estudar então a Guerra do Vietnã. Vamos nos localizar primeiro. Você sabe onde fica o Vietnã? Essa tripinha vermelhinha, esse pequeno país ali na Ásia, logo abaixo da China ali, vizinho da China. Vou dar um zoom para você ver melhor. Ele é bem pequenininho, né? Aqui no mapa inteiro, no mapa mundi, você visualiza onde está, Sudeste Asiático. Aqui seria o Vietnã, um país ainda hoje socialista. Observe que do lado do Vietnã você tem esse território, que hoje é um país, eu só não vou dar spoiler agora, e esse outro território, né? Os dois vizinhos, além da China aqui em cima, o Vietnã tem esses outros dois países. Antes de ser Vietnã, como você pode ver nesse outro mapa aqui, observe que o contorno desse verdinho combina com esse contorno que junta o Vietnã, mas os seus dois países vizinhos. Aqui está mais gordinho, concorda comigo? Aqui, então, é a junção do Vietnã mais os seus dois vizinhos, que formava a Indochina francesa. Então, antes da primeira fase, antes dos vietnamitas terem que enfrentar a França, todo esse território de verdinho, que compreendia o Vietnã mais os dois países do lado, vou falar o nome, né? Tô segurando para quê? Laos e Camboja, esses três países formavam a Indochina francesa. A França, em tempos de neocolonialismo,
e no seu afã, no seu intuito imperialista, a França vem para a Ásia, né, assim como para a África, para neocolonizar, atrás de mercado consumidor, atrás de matéria-prima. E um dos territórios que a França vai ocupar e vai dominar vai ser esse território que ela vai chamar de Indochina Francesa. Por isso, você já começou a entender que o primeiro enfrentamento dos vietnamitas é com a França, porque eles foram colonizados, dominados pela França, quando a França era uma potência imperialista. Mas esse imperialismo que começa ali no século XIX, 1800 e alguma coisa, tem a presença da França, mas aí explode a Segunda Guerra Mundial. Lembra? Em 1939 explode a Segunda Guerra. Ok, a França continua lá na Indochina. No entanto, um novo personagem imperialista surge na cena da Segunda Guerra, o Japão. O Japão, que havia sido alvo dos interesses imperialistas dos Estados Unidos, conseguiu virar o jogo e aprendeu a ser uma potência imperialista. E aí, nesse aprendizado, ele começa a invadir os seus vizinhos. Uma das invasões japonesas, você sabe que na Segunda Guerra o Japão vai invadir até a base de Pearl Harbor dos Estados Unidos, eles não estão perdoando ninguém. E aí um dos territórios invadidos pelos japoneses durante a Segunda Guerra foi exatamente a Indochina. Observa onde está o Japão. O Japão é vizinho também, não está tão perto como a China, mas está do ladinho ali da Indochina. E aí ele vai pegar esse pedaço da França, ele sabe que a França está ali, óbvio, mas ele quer briga mesmo, assim como ele sabe que Pearl Harbor é dos Estados Unidos e mesmo assim ele atacou Pearl Harbor. Então o Japão invade a Indochina até porque ele também sabe que o parceiro dele na Segunda Guerra, que é o Hitler, que é a Alemanha, está dominando a França. E até esse momento, 1941, a França ainda não fez a sua revanche, não fez o seu dia D, a sua reviravolta. Então a Alemanha está ganhando da França. E aí o que o Japão pensou? Eu vou pegar para mim mesma, a França não tem força nenhuma para vir me enfrentar aqui e tomar de mim a Indochina que é dela. Vou pegar para mim. Então em 1941, o Japão invade a Indochina, tomando a Indochina da França. Eu preciso fazer um breve comentário. Os vietnamitas, que são pessoas que têm nacionalismo, que pensam, que não são passivos, estão convivendo então com dois povos estrangeiros. Primeiro eles estavam dominados pelos franceses, agora eles têm a presença estrangeira dos japoneses. Só que os japoneses vão ser derrotados pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Lembra disso? Estados Unidos entra na Segunda Guerra e define o resultado da Segunda Guerra, impondo a vitória para os aliados, para Inglaterra, França, Estados Unidos e todos os outros países do bloco, desse bloco de aliados, dessa tríplice aliança, e o eixo, o time de Alemanha, Itália e Japão vai perder. E como você também sabe, ao final de uma guerra, os vencedores ditam as regras, ok? Quem venceu? Estados Unidos, que está no time da França. Então a França dita as regras. Adivinha o que a França vai fazer? Pois é, Japão. Tô sabendo que você pegou um pedaço que era meu lá no Sudeste Asiático, mas agora você perdeu a Segunda Guerra. Isso significa que você vai ter que me devolver os meus territórios coloniais, porque eu estarei voltando para a minha Indochina. Eu vou retomar o meu controle sobre a Indochina. Eu vou precisar de uma matéria-prima, eu vou precisar de um socorro lá, porque agora eu preciso retomar a minha economia. Então o Japão teve que devolver a Indochina para a França. Aqui começa então a primeira fase da Guerra do Vietnã, a primeira parte da Guerra do Vietnã.
Deixa eu insistir mais uma vez. A Guerra do Vietnã que você conhece, que a música do engenheiro se referiu, que aquela foto se referiu, é a Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, na década de 60, 70, época em que os hippies foram contra essa guerra, né? Eu estou trazendo as raízes mais antigas dos conflitos no Vietnã. A fase em que os vietnamitas enfrentam os Estados Unidos é a segunda fase, é a segunda parte. Nós estamos trabalhando completo. Vamos ver então o enfrentamento dos vietnamitas com os franceses. Por que vai ter esse enfrentamento? Os franceses vão voltar para colonizar, para explorar, para enfim, né? E os vietnamitas vão falar assim: a gente não aceita mais, a gente não quer mais. Vocês estão aqui já há algum tempo, vocês estão nos dominando, levando nossa matéria-prima, vendendo seus produtos aqui, tem nacionalismo entre nós, nós queremos encerrar esse período de imperialismo francês. Há quem diga que as armas japonesas que acabaram ficando no território vietnamita foram usadas para enfrentar a França. Os vietnamitas conseguiram vencer a França também por conta de estarem com as armas japonesas. Então, a Guerra do Vietnã, inicialmente na primeira fase, vai durar de 45 a 54, é o enfrentamento dos vietnamitas aos franceses, né? Nós não aceitamos mais o seu imperialismo, vocês estão de volta, mas pra gente chega, vai embora, sai daqui. E depois nós também veremos ainda nessa aula a segunda fase, quando termina a guerra com os franceses e começa a guerra com os estadunidenses. Vamos lá, primeira fase ainda. Na primeira fase, contra os franceses, já se destaca esse cara, o senhor Ho Chi Minh. O nome dele significa aquele que ilumina. O senhor Ho Chi Minh vai ser o líder dessa primeira fase, vai liderar o exército, vai liderar a motivação dos vietnamitas contra os franceses numa postura política socialista. Nós estamos em 1945, você já deve saber que o socialismo já está espalhado, a União Soviética está logo ali em cima, a China está aqui do lado, daqui a pouco a China também vira socialista, sinal de que o socialismo se espalhou ali na Ásia, né, no Sudeste Asiático, tem socialismo. Esse cara é um que acredita no socialismo e ele vai ser o líder da luta pela independência do Vietnã. Ele monta um grupo, né, para liderar, para estar com ele, para enfrentar essa luta pela independência, e esse grupo se chama Viet Minh, também baseado nas ideias socialistas. Esse Ho Chi Minh, mais o seu grupo socialista, mais as armas japonesas, enfrentando a França. Olha o que ele diz: vocês me matarão 10 homens e eu lhes matarei 1. Mas mesmo com essa conta, vocês não poderão aguentar e eu ganharei. Isso aqui explica um pouco de por que eles ganharam, Jeane? São pessoas pobres. Até hoje o Vietnã é pobre. Como que a gente entende o Vietnã ganhar da França? Eu já te dei algumas pistas. Eu tenho um socialismo enchendo o olho de sangue, né? Dando motivação, dando uma causa, uma bandeira para se levantar. Isso é importante, galera. Quando se tem uma causa, um alvo, um objetivo, uma teoria, uma ideologia que incentiva, que dá motivo para lutar, fortalece o time, né? Segundo, eu tenho armas japonesas, que a galera do Viet Minh, os socialistas ali, vão usar para enfrentar os franceses. E terceiro, eu tenho uma França enfraquecida. O mesmo motivo que fez a Inglaterra ceder para a Índia. A Índia consegue ficar livre da Inglaterra, né, com negociações pacifistas, porque a Inglaterra acabou de sair da Segunda Guerra, ela está fraca. É o mesmo caso da França. A França até tenta impedir a independência do Vietnã, mas não vai conseguir,
Porque ela tá fraca, ela acabou de sair da Segunda Guerra. É por isso que o Ho Chi Minh tá falando. Vocês tiram 10 de mim, que as armas de vocês são poderosas, enfim, vocês têm mais dinheiro que eu. Vocês me matam 10, eu vou te matar um só. Mas mesmo assim eu vou ganhar e a conta vai ser favorável para mim. Já li também que táticas de guerrilha, né, de ataque surpresa, o conhecimento do território também ficou a favor dos vietnamitas e fez eles conseguirem a vitória da França. Então, depois de 9 anos, né, quase uma década lutando, os vietnamitas conseguem vencer para confirmar a sua independência e aí a França, derrotada, vai negociar com o Ho Chi Minh. Preste atenção nessa negociação, porque é ela que dá margem para a segunda fase acontecer. Veja bem, ganhei da França. A França aceita que perdeu, mas ela vai tentar negociar comigo. O que vai ser a proposta da França? Lá na Conferência de Genebra, a França propõe o seguinte: olha, quando a Indochina era minha colônia, quando eu estava aí dominando essa região, eu dominava o pedaço de onde vocês vêm, o Vietminh, o Ho Chi Minh vem, que é o Vietnã, que era uma região, né, então chamada de Vietnã, não sei se já era chamada, mas essa região. E eu também já dominava e chamava tudo de Indochina, mas havia o reino do Laos e o reino do Camboja, que eu acabei colocando tudo no mesmo pacote e colocando sob meu controle. Eu dominava vocês todos. Mas Ho Chi Minh, faz o seguinte, não envolve os seus reinos vizinhos, não. Eu coordenava tudo, legal, né? Ela pode. Eu controlava tudo. Mas agora você quer a sua independência da região que você nasceu? Fica só com esse pedaço, não envolve os outros pedaços, não vamos dividir a Indochina. Aí a gente divide em Laos, que era o antigo reino de Laos, a gente divide em Camboja, um novo país, um outro país independente do Vietnã, o reino de Camboja, e essa parte que você nasceu, o Ho Chi Minh era do norte. A gente faz o Vietnã do norte, pode ser o seu país, eu estou tirando meu time de campo, vocês venceram, você pode ser o presidente, o rei, o chefe, aí do jeito que você quiser. Mas a região sul, do lado do Vietnã, espera um pouco, vamos dividir em Vietnã do norte e Vietnã do sul. Vocês dominam o Vietnã do norte, a gente dá liberdade para o Laos, dá liberdade para o Camboja, e o Vietnã do Sul a gente espera um pouco para saber se vocês vão ser donos dele também. A gente faz um plebiscito daqui a pouco, daqui 2 anos, para saber se essa galera do Sul quer pertencer ao seu governo. Lembro, repito, insisto, o Ho Chi Minh vem do norte. Então a galera do Vietminh é do norte. Por isso que a França está propondo, não, peraí, vamos deixar o Sul livre disso, Laos e Camboja independentes e o Sul também livre disso. A gente pergunta para a galera do Sul se ela quer pertencer ao seu governo daqui a pouco. Aí Ho Chi Minh falou, tá, pode ser, vocês estão vazando daqui, vocês estão retirando o time de vocês, então tá, esse acordo aconteceu. A divisão da Indochina foi feita. Ao invés de ser um território só, dividiu-se conforme você está vendo no meu slide e assim ficou até que o plebiscito fosse realizado. E aí essa seria a divisão. Veja no mapa, a parte de amarelo, o Vietnã do Norte, onde nasceu o Ho Chi Minh, onde ele já tinha uma projeção, uma fama. A partezinha que está contornada de azul, Vietnã do Sul. O que significa esse Vietnã do Sul, galera? A França, já em clima de Guerra Fria, não está querendo abrir mão do território inteiro. E eu já te conto o motivo, que os Estados Unidos estão por trás disso aí também. Mas a França não está querendo ceder para o socialismo, né? Não está querendo dar um território desse tamanho de mão beijada para o socialismo, porque o Ho Chi Minh é socialista. Então isso aqui é uma tentativa de segurar um pedacinho para o capitalismo, ok? Só que não vai adiantar, spoiler. A parte de verdinha, o reino de Laos, que já existia antes, que foi tudo dominado como Indochina pela França. E a parte de vermelhinho,
O Camboja. Ok, estamos aguardando. Ah, esqueci daquilo lá, né? O Vietnã do Norte seria governado pelo Ho Chi Minh, o Vietnã do Sul pelos Estados Unidos, conforme eu disse que os Estados Unidos têm um dedinho aí, eu já te explico por quê, até que o plebiscito fosse realizado. O problema é que eu estou na Guerra Fria e foi o presidente dos Estados Unidos que interferiu no ouvido da França, porque a França está no time dos Estados Unidos. A França está recebendo inclusive o plano Marshall para se reerguer da Segunda Guerra. A França é capitalista e foi o presidente dos Estados Unidos que, não vamos deixar esse plebiscito acontecer não. Isso não pode acontecer. E por conta desse impedimento, dessa promessa que não foi cumprida, os socialistas reagem. E aí vai vir a segunda fase da Guerra do Vietnã, a fase mais famosa, aquela que você conhece, contra os Estados Unidos. A galera que estava lá no sul, esperando o plebiscito acontecer, não, daqui 2 anos a gente vota e nós estamos junto com o Ho Chi Minh, a gente curte o cara, nós somos socialistas. Não gosta desse impedimento, não gosta dessa promessa, reage e aí vai virar uma guerra, a segunda fase da Guerra do Vietnã. Os vietnamitas vão enfrentar os estadunidenses. Olha por que os Estados Unidos interferiram. O assunto era com a França, né? A Conferência de Genebra. O acordo foi com a França. Mas o presidente de então, o senhor Eisenhower, interferiu para dizer o seguinte: olha, se vocês colocarem uma série de peças em dominó em fila e empurrarem a primeira, logo acabará caindo até a última. Se permitirmos que os comunistas conquistem o Vietnã inteiro, o Sul também, corre-se o risco de se provocar uma reação em cadeia e todos os estados da Ásia Oriental tornar-se-ão comunistas um após o outro. É por isso que os Estados Unidos está interferindo aqui no Vietnã do Sul. Eu sei, talvez está ficando confuso, mas não tem confusão não, vem comigo, vou repetir. Eu sei que esse combinado é com a França. É a França que pede para o Ho Chi Minh ficar só com o norte, onde ele nasceu. Deixar o sul decidir num plebiscito e não intrometer e não misturar com Laos e Camboja. Qual é o interesse da França? Não ceder para o comunismo, para o socialismo. Como está a França pós-Segunda Guerra, já na Guerra Fria, no time dos Estados Unidos? A França tem contato com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o líder do bloco capitalista. Por isso que os Estados Unidos falaram, epa, não deixa pegar inteiro não deixa esse plebiscito ser realizado. Se o Vietnã se tornar comunista por inteiro, corremos o risco de perder o Sudeste Asiático inteiro. E fazia sentido? Fazia. Em 54, quando está acontecendo esse combinado, deixa eu voltar ali, em 54 é a conferência, a China já tinha acontecido a Revolução Socialista. 49 a China virou socialista. Então dá uma olhada ali na Ásia. A União Soviética daquele tamanho, socialista. A China logo abaixo, gigante também, socialista. Agora começou a vir aqui para baixo, os Estados Unidos não vão permitir, eles vão interferir. E a França, sendo capitalista, vai concordar. Por isso, temendo a vitória socialista, esse plebiscito não foi realizado, os vietnamitas ficaram irritados e partem para a briga. Aí você tem, olha o grupo, agora você vai entender até melhor, depois disso que eu acabei de te explicar, você vai entender melhor. Olha o grupo que está lutando contra os Estados Unidos, os famosos Vietcongs, que a música do Engenheiros falou lá no início, lutar com os Vietcongs. Quem são os Vietcongs? Os socialistas do Sul, que estavam aguardando o plebiscito para votarem sim, queremos pertencer ao governo do Ho Chi Minh. Eles, mas o socialista do Laos e do Camboja também teve apoio dos vizinhos. Tem socialista no Laos, tem socialista no Camboja. Os socialistas do norte, que é o Viet Minh, né? A galera do Ho Chi Minh, que já era mesmo, beleza, socialista,
E ainda tem, de quebra, apoio da China, que eu acabei de falar para vocês, que tinha acabado de fazer a sua Revolução Socialista, 1949. Então a China é um parceiro do Vietnã, socialistas os dois, mais a União Soviética. Eu tenho reforço dessas duas potências ali, vizinhas, do lado. A China manda reforço, a União Soviética manda reforço. Por isso que a guerra vai durar. Você viu lá, de 1954 a 1975, 2 décadas. Você de novo poderia pensar, Jeane, mas fala sério, o Vietnã, uma tripinha dessa, como é que tá dando trabalho para os Estados Unidos? Os Estados Unidos é muito mais poderoso. Pois é, mas os vietnamitas não estão sozinhos. Veja de onde está vindo o apoio dos socialistas, russos, chineses, do Laos, do Camboja, do Norte, do Sul, eles estão sendo amparados. E eu posso te falar mais um apoio para os vietnamitas? O mundo. Essa guerra foi muito impopular, extremamente impopular. A sociedade civil mundial, eu ouso dizer mundial sim, protestou contra a guerra do Vietnã. Figuras de renome, sabe? John Lennon, esses caras assim, protestaram contra a guerra do Vietnã. Essa guerra é a guerra na mesma época dos hippies, eu ia falar vikings, dos hippies. É a época do paz e amor. Inclusive, uma das bandeiras do movimento hippie é não à guerra do Vietnã. Faça amor, mas não faça guerra. Popularidade zero. Sabe por que também essa impopularidade? Eu também já te disse, dei uma pista lá atrás quando eu comecei a aula. As imagens da guerra do Vietnã já tem televisão, galera, já tem filmagem, já tem ao vivo, é isso. Às vezes se passava um negócio ali na mesma hora que está acontecendo, sem editar. Então a foto daquela menina rodou o mundo. As imagens da guerra, de uma bomba caindo, enfim, rodou o mundo. E o mundo ficou chocado com o que viu ali na televisão, ali no jornal, ali na revista. Chocou o mundo essa guerra. Na mesma época que tem um grupo de jovens, uma juventude falando em paz e amor. Então veja, por exemplo, aí ó, jovens, uma musiquinha, End the War in Vietnam, For Life, Love, Not a War. É mundo, o mundo, até a Inglaterra, não só Estados Unidos, tá? O mundo chocou-se com essa guerra, então o mundo passou a ser contra essa guerra. Aí escute, indo para a finalização agora. Os Estados Unidos se preocupam muito com a sua imagem de democracia que defende a democracia. Nós somos a maior democracia do mundo e nós defendemos a democracia, nós defendemos a liberdade. E de repente essa guerra não está fazendo bem para a imagem dos Estados Unidos. Então isso afeta a decisão de se retirar dos Estados Unidos. Veja lá, em 72, o presidente Richard Nixon retira as tropas estadunidenses. Eu, inclusive, preciso falar disso com você. Eu já ouvi, né, talvez até em tom de brincadeira, mas eu já ouvi que Vietnã ganhou dos Estados Unidos. Estados Unidos perdeu para o Vietnã. Não faz muito sentido isso, pelo menos não para mim. Estados Unidos é uma potência extremamente poderosa, extremamente militarizada, que tinha condições de vencer o Vietnã. Por que então que ele perdeu o Vietnã? Porque você sabe, eu já te dei spoiler, o Vietnã hoje é socialista e é norte e sul, unificou. Então os Estados Unidos perdeu o Vietnã. Perdeu a causa política, perdeu o território, mas ele não perdeu a guerra, porque a decisão foi de retirada de tropas por conta da impopularidade da guerra que a gente acabou de conversar. Para não prejudicar a sua autoimagem, porque o mundo inteiro estava protestando contra a guerra do Vietnã, o presidente então decide retirar as suas tropas. Não foi uma derrota, foi uma retirada. Eu enxergo assim, eu prefiro pensar assim, porque quando eu penso na potência da Guerra Fria, enfrentando o Vietnã e perdendo,
Eu não consigo imaginar isso, né? Eu acho que os Estados Unidos tinha condições, mas foi uma decisão muito mais política que militar. Em 73, então, depois de retirar as tropas, acordo de paz, que é o que finaliza uma guerra, né? Não fica aquela coisa pendente, não, finalizamos, encerramos, não tem mais guerra. 2 anos depois, o Vietnã do Norte unifica com o Vietnã do Sul. E assim como é hoje, permanece, né? Assim como ainda é hoje. Norte e Sul não existe mais. Existe um único país chamado Vietnã. A unificação do Vietnã aconteceu e hoje o Vietnã é um país socialista. Derrota política para os Estados Unidos, ok, mas uma jogada estratégica dos Estados Unidos.